com relação ao quadro clínico e diagnóstico dessa condição, tá? Falei para vocês que a gente tem um desbalanço de oferta e demanda, então o fluxo sanguíneo tenta passar por um vaso sanguíneo que está com placa aterosclerótica, o sangue passa com muita dificuldade, então eu diminuí a oferta de sangue para aquela região do miocárdio, para aquela região que tem isquemia, que vai dar sinais e sintomas clínicos de angina típica. Quando eu falo em angina típica, eu vou ter uma dor ou desconforto pré-cordial, com irradiação para um membro superior esquerdo, principalmente a face interna do braço. Eu posso ter irradiação para o membro superior direito também para essa face interna do braço. Região submandibular até a região da orelha, tá? Então, dor torácica que vai acima da região da orelha ou abaixo da região do epigástrio não sugere ser dor de característica isquêmica, tá? É uma dor que vem no esforço ou no estresse, porque ela tem um desbalanço de oferta e demanda, e é uma dor que alivia com repouso, obviamente diminui o esforço, então diminui o aumento de demanda, e alivia também com nitrato, que é um vasodilatador seletivo da região das coronárias. Tá? E eu vou ter um paciente que tem fator de risco para doença arterial coronariana, fator de risco para inflamar o vaso, para absorver mais LDL. É hipertenso, é diabético, é tabagista, síndrome metabólica, doenças inflamatórias crônicas, como por exemplo lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide. Então tem fator de risco para doença arterial coronariana crônica. Tá? Só reforçando um pouquinho mais com vocês qual é o quadro clínico típico, é uma dor pré-cordial ou retroesternal intensa, ela pode ser em aperto, peso, em constricção. Muitas vezes o paciente vai serrar o punho nessa região retroesternal, tá? O famoso sinal de Levine. É uma dor que pode irradiar para membros superiores, tanto direito como esquerdo, irradia para a mandíbula, na região abaixo da região das orelhas, e habitualmente vem com sintomas associados. Então teve a dor em constricção, dor em peso, com sinais e sintomas autonômicos como náusea, vômito, diaforese fria, tenho que pensar na possibilidade de angina típica para o meu paciente. Conceito importante com relação à angina que você não pode deixar de passar na sua prática clínica, que pacientes idosos, mulheres, diabéticos, transplantados e demenciados, o quadro clínico pode ser totalmente atípico. Então pode ser só um quadro clínico de uma dispneia. É uma dispneia de esforço. Fiz um ecocardiograma que veio normal, não tem disfunção diastólica, não tem disfunção sistólica, não é uma DPOC, não é asma, não tem doença pulmonar e continua com dispneia desproporcional ao esforço físico que ele faz. Pessoal, considere a possibilidade de doença arterial coronariana crônica e vá atrás do seu paciente. Um paciente mais idoso pode se apresentar apenas com um delírio, tá? Então, cuidado com esse perfil de paciente, que muitas vezes ele não vai estar olhando o livro e dizendo, doutor, estou com uma dor pré-cordial intensa, em aperto, tem o sinal do Levine, às vezes são sinais e sintomas muito inespecíficos. Nesses pacientes, o exame físico costuma ser normal, tá? Então, atentar para sintomas de IC, ou seja, tem dor pré-cordial típica, mas tem dispneia de esforço, ortopneia, edema de membro inferior. No exame físico tem turgência jugular, refluxo hepatojugular. Opa, esse paciente deve ter doença arterial coronariana crônica grave, porque ele já tem sinais e sintomas de IC. Então, tenho que perguntar para o meu paciente se não tem sinais e sintomas de IC. Porque se tiver, isso muda a nossa estratégia de investigação e também de tratamento. Atentar para o famoso sinal de Frank. Tá? O sinal de Frank é um sinal de coronariopatia, principalmente em pacientes mais jovens. Tá? Olhou lá para o lobo da orelha desse paciente, tem essa prega nessa região, é um sinal que esse paciente pode ter coronariopatia crônica. Ok? Para os pacientes que têm angina estável, a gente tem uma classificação, que é a classificação da Sociedade Canadense, ou CCS. Essa classificação parece muito com a classificação do New York Heart Association, que é de insuficiência cardíaca. Eu posso classificar o meu paciente em 1, 2, 3 e 4, tá? E o que seria isso? Os extremos. O 4, qualquer atividade física desencadeia angina. Então, é um paciente que está tomando banho, tá? Escovando o dente, dor típica. É um paciente que tem uma angina limitante. O paciente do 1, ele não tem angina ou só tem se fizer um esforço intenso ou muito prolongado. O paciente fala para você, doutor, eu estou andando de bicicleta 10, 15 quilômetros e aí lá no quilômetro eu começo a ter uma dor torácica, aí eu paro, ela melhora quando eu faço um repousozinho, aí depois eu volto a andar novamente, ando mais alguns quilômetros, aí eu paro novamente, tá? Isso aí é um esforço intenso, um esforço muito prolongado. Então isso aqui, CCS1 ou não tem nenhum quadro clínico de angina. O 2 e o 3 são os intermediários. O 2,
o paciente faz atividades ordinárias, mas porém com pouca limitação. 2 lances, 3 lances, 4 lances de escadas, sentir a dor. Tá? Não limita atividades de vida diária. O 3 já tem uma limitação para atividade de vida diária, mas sem uma limitação significativa. Tá? Então aí o intermediário 2 e 3 sempre é difícil classificar. Isso não muda tanto a nossa conduta, muda principalmente no paciente do grupo 3 e mais ainda no paciente do grupo 4. Eu falo um pouquinho sobre isso mais adiante. E como é que funciona a abordagem diagnóstica do meu paciente? Tá? Então, você está lá no seu consultório, atendeu um paciente que tem 70 anos, chegou para você com uma dor torácica de angina típica. É uma dor em aperto, doutor, constricção, quando eu faço um esforço físico, uma relação sexual, irradia para o membro superior esquerdo, para o membro superior direito. E o senhor faz o que, senhor, para melhorar? Eu paro, fico em repouso e aí 5 a 10 minutos a dor vai embora. Perfeito, chegou para você esse paciente, o diagnóstico ele é feito clínico, tá? Então, suspeitei, a conversa andou bem, ele tem fator de risco para isso, é um paciente idoso, é hipertenso, diabético, a dor é de angina típica, não tenho dúvida, o diagnóstico ele está selado. Os exames complementares vão me ajudar a confirmar aqueles que eu estou na dúvida e estratificar o risco de algum evento grave cardiovascular nesse paciente que já tem o diagnóstico de doença arterial coronariana crônica, porque o diagnóstico ele é clínico. Alguns exames serão importantes, então vou pedir para fulaninho de tal um perfil lipídico. Lembra que o LDL é o principal ali ator nessa condição aterosclerótica. Então, LDL, HDL, triglicerídeos, colesterol total e frações, colesterol não HDL, vou pedir tudo isso para o meu paciente. Glicemia, hemoglobina glicada, glicemia de jejum, lembra? É um paciente diabético que pode ter esse fator de risco aí para doença arterial coronariana crônica. Função renal, ureia, creatinina, a troponina, ela habitualmente vai vir normal. Se vier alterada, isso é um fator de risco adicional, é o pior prognóstico para esse perfil de paciente, tá? Angina estável, pode aumentar a troponina, Lucas? Pode aumentar. Normalmente você não faz uma curva, tá? Isso quer dizer que esse paciente já tem algum grau de lesão miocárdica, de inflamação miocárdica, tá? Então, troponina deve ser pedido também. E BNP, Associação de Doença Arterial Coronariana Crônica com IC, também confere um pior prognóstico para o meu paciente. Vou pedir um ecocardiograma? Vou sim. O que é que pode vir no meu ecocardiograma? Pode vir um eco totalmente normal, pode vir uma disfunção diastólica tipo 1, tipo 2, tipo 3, tá? Então lembra, o coração pode ficar um pouco mais enrijecido, não está indo sangue para aquela região, então faz isquemia, fica um coração mais duro, levando a uma disfunção diastólica. Pode ter alterações sutis, como regiões segmentares com déficit contrátil, uma acinesia, uma hipocinesia, que pode dizer para a gente que aquela região está tendo isquemia ou teve um infarto prévio que o paciente não sentiu nada, principalmente naqueles pacientes que têm um quadro clínico atípico. Se o ecocardiograma vier com a fração de ejeção menor que 35%, esse paciente tem um alto risco de evento cardiovascular. Então esse paciente merece ser tratado mais agressivamente, fazer exames mais agressivos. Eu falo sobre isso um pouquinho mais adiante. E o eletro, que vai ser um exame de rastreio inicial, costuma ser inespecífico. Então o eletro pode ser totalmente normal, ter alterações de repolarização, pode ter infradesnivelamento do segmento ST e pode ter zona eletricamente inativa. Observe nesse eletro desse paciente que vinha assintomático, tá? Ou que vinha com a dor torácica típica, anginosa, que vinha piorando nos últimos meses, ele tem uma zona inativa nessa parede anterior, principalmente aqui de V1 a V4. Observem que ele não tem onda R, não tem onda R, não tem onda R, ainda tem um supradesnivelamento do segmento ST residual. Isso sugere que esse paciente teve um infarto antigo não tratado, não reconhecido, e agora está com angina estável, provavelmente por acometimento de outra artéria, que não é essa aqui, que já fechou e já levou uma fibrose nessa região que a gente chama de V1 a V4 antero-septal. Então, esses são os exames iniciais para abordagem diagnóstica do seu paciente com doença arterial coronariana crônica suspeita ou confirmada por sua anamnese e seu exame físico. Tá? Quando eu falo em avaliar a probabilidade de doença arterial coronariana crônica no meu paciente, eu vou levar em conta o sexo dele, eu vou levar em conta se a dor é ou não típica e a idade. Tá? Quanto maior a idade, lembra do risco lá pelo Framingham Study, maior a probabilidade de ter doença arterial coronariana crônica. Quanto mais típica a angina, naturalmente, maior a probabilidade de ser uma doença arterial coronariana crônica, e homem também é um fator de risco adicional. Eu tenho vários scores para avaliar isso daí.
Eu tenho o mais conhecido, o mais antigo e talvez o mais utilizado por ser mais prático, mas o recomendado vai ser o CAD Consortium porque ele é mais acurado. Preciso decorar essa tabela? Não, pessoal. Vai lá no QX Calculate, coloca lá CAD Consortium ou até o score de Diamond-Forrester, que ele vai te dar as probabilidades desse paciente ter doença arterial coronariana crônica, a depender da idade, da dor torácica típica, se é do sexo masculino e feminino, isso no score de Diamond-Forrester, e no CAD Consortium ele ainda leva em conta os fatores de risco, por isso ele acaba sendo mais acurado que o score clássico de Diamond. Ok? Então observem, o nosso paciente tem 70 anos, é do sexo masculino e tem uma angina típica. Qual a probabilidade desse paciente ter doença arterial coronariana crônica? 93 a 97%. Ou seja, o diagnóstico já está confirmado. Qualquer exame que eu fizer a mais para o meu paciente vai ser para estratificar o risco de evento cardiovascular desse paciente. Por exemplo, peguei um paciente tem 35 anos de idade, é homem e a dor torácica dele é não anginosa. Tá? Então, qual é a probabilidade disso acontecer? Ter doença arterial coronariana, 3 a 35%. Então, 3% quase não existe. 35% pode ser ou pode não ser. Para este perfil de paciente, vale a pena fazer um exame adicional para você descartar a possibilidade, sabendo que a probabilidade pré-teste é muito baixa. Então, eu já vou munido da probabilidade pré-teste desse paciente ter doença arterial coronariana crônica. Ficou entendido, pessoal? Então, como é que a gente vai fazer e juntar esses dados? Então, calculei a probabilidade pré-teste do meu paciente. Ele tem menor que 10%. Ele tem uma baixa probabilidade, eu vou considerar outros diagnósticos diferenciais. Se eu tenho entre 10% a 90%, eu tenho uma probabilidade intermediária. Eu sei que a faixa é muito longa, então praticamente todo paciente vai precisar de um exame adicional se você está suspeitando, mesmo que a suspeita seja muito longe, de doença arterial coronariana crônica. Para esse paciente eu faço um teste não invasivo. Falo um pouquinho sobre eles mais adiante. Não, Lucas. Fiz lá o score, fiz o CAD Consortium, deu mais de 90% de probabilidade. Poxa, o diagnóstico está feito. Vou começar a tratar meu paciente e os exames, testes não invasivos, vão ser para estratificar o risco de evento cardiovascular do meu paciente. Perfeito, pessoal? É assim que a gente faz a abordagem diagnóstica de um paciente com doença arterial coronariana crônica. O nosso paciente do quadro clínico lá que eu falei para vocês, 70 anos, hipertenso, diabético, sexo masculino, se encaixou aqui. Então já vou começar a tratar e vou pedir alguns testes não invasivos para estratificar o risco de evento cardiovascular nesse paciente. Eu tenho vários testes não invasivos, tá? O primeiro que lhes apresento é o teste ergométrico ou teste de esteira. Então eu vou colocar o paciente para fazer um esforço em cima da esteira. Ele vai estar na esteira monitorizado com um eletrocardiograma do lado de um profissional de saúde, que é o médico, tá? E para eu escolher o teste ergométrico para o meu paciente, ele deve ter um eletro de base normal, tá? E a importância do eletrocardiograma, e deve ser, obviamente, capaz de se exercitar. Não vou colocar um paciente que tem doença arterial periférica, que vai parar por dor, limitação nas pernas, osteoartrose, um paciente muito obeso, ele não vai atingir uma frequência cardíaca submáxima, uma frequência cardíaca máxima, para ter aquele limiar de isquemia, desbalanço de oferta e demanda. Tá? Então, coloquei meu paciente um teste ergométrico. O que é que eu considero um teste ergométrico positivo? Um teste positivo vai ser um infradesnivelamento do segmento ST maior ou igual a 1 milímetro. Então, esse paciente vai ser considerado um paciente com teste ergométrico positivo. Tá? Mas, Lucas, o fato de ser positivo, isso confere um alto risco cardiovascular para o meu paciente? Não necessariamente, vai depender das alterações que eu vou ter no teste ergométrico. Então, vamos resumir aqui, voltando para o nosso caso clínico. É um paciente que a gente já tem um diagnóstico, então para esse não precisaria pedir nenhum exame, ou vou fazer para estratificar. Mas, por exemplo, naquele que eu falei inicialmente, um paciente de homem, 35 anos, com a dor torácica não anginosa, ou seja, sem característica anginosa, fiz um teste ergométrico e ele veio positivo, o diagnóstico provavelmente que aquela dor é uma dor anginosa. Nosso paciente mais idoso, 70 anos, hipertenso, diabético, que já tem um diagnóstico, fez um teste ergométrico. Foi o teste que eu escolhi, o eletro dava para fazer, tá? Ele podia se exercitar. E aí, ele no teste ergométrico fez uma isquemia no estágio 1 de Bruce. O que danado é estágio 1 de Bruce? É o primeiro estágio aí, depois de 3 minutos que o paciente se exercitou. Então, ele fez uma isquemia com a baixa carga. Então, isso confere alto risco. Provavelmente, a lesão que ele tem é uma lesão muito grave, tá?
fez um infradesnivelamento do segmento ST maior ou igual a 2 milímetros. Esse paciente demorou mais de 5 minutos para recuperar aquele infra-DST maior ou igual a 1 milímetro. Tá? Então, também confere alto risco. A pressão sistólica não sobe. Pessoal, é normal no esforço físico a gente ter um aumento da pressão arterial sistólica. Se a pressão não está subindo, alguma coisa está acontecendo nesse coração. Então, provavelmente teve um déficit segmentar, ele está ficando atordoado. Então, isso confere também um alto risco cardiovascular. Arritmia ventricular no esforço, fez TV, fez FV, tive que chocar meu paciente. Isso é grave, pessoal. Não vou deixar esse paciente fazer um teste ergométrico e liberar para casa, não vou. Distúrbio de condução no esforço, fez um bloqueio de ramo esquerdo novo que não tinha anteriormente, também confere um alto risco. Então, teste ergométrico de alto risco, isso vai ser igual a cateterismo cardíaco. Mas por que tão agressivo? Isso sugere que ele tem doença arterial coronariana crônica grave, ou seja, uma lesão de 90%, 99% suboccluída, ou mais de um vaso acometido. São as condições que vão positivar um teste ergométrico com características de alto risco. Por isso que eu falo a importância de estratificar o risco do meu paciente. Se eu fiz um teste ergométrico naquele paciente que eu já sabia o diagnóstico clínico, que tinha uma alta probabilidade, fiz um teste ergométrico, deu uma isquemia, um infra-DST de 1 milímetro, eu só confirmei o que eu já sabia, mas não tinha nenhuma característica de alto risco. Vou só tratar e depois repito o teste ergométrico para ver se o meu paciente limpou, não tem mais alterações isquêmicas durante o esforço. Ficou entendido isso daí? Vamos continuar. Lembrar que eu não vou solicitar para o meu paciente um teste ergométrico se ele tiver marca-passo, porque o próprio marca-passo já leva alteração no QRS, já leva um BRE induzido, então eu não vou ter como interpretar um infra-DST. Então eu não vou saber se aquele infra que ele tem é um infra relacionado à isquemia ou se é o infra apenas do bloqueio de ramo esquerdo, do marca-passo, ou se ele tiver já um infra-DST no eletro maior ou igual a 1 milímetro, isso dificulta a minha avaliação diagnóstica. Então, para esse perfil de paciente, o teste ergométrico não é o teste de escolha. Lembrar que o teste ergométrico ele não vai definir o território. Então, se ele positivou na região D2, D3 e AVF, que é a parede inferior, isso não quer dizer que a coronária direita vai ser a artéria acometida. Tá? Então, o teste ergométrico ele não vai definir território e não vai ser solicitado nos pacientes que já têm alterações do segmento ST no eletro basal dele. Ok? Outros testes não invasivos que eu posso lançar mão para investigar o meu paciente. Por exemplo, ele não pode se exercitar, o eletro é não interpretável, eu posso fazer uma cintilografia ou um ecocardiograma de esforço ou ressonância de esforço para o meu paciente. O esforço pode ser um esforço físico, coloca na esteira e faz a cintilografia, coloca na esteira e faz o ecocardiograma, ou pode ser um esforço farmacológico. Então, para eu induzir no meu paciente um esforço físico farmacológico, eu vou promover uma vasodilatação na cintilografia. Por exemplo, eu vou oferecer ao meu paciente uma medicação chamada dipyridamol, tá? Adenosina. Quando eu ofereço ao meu paciente essa medicação, ela leva uma vasodilatação coronariana intensa. Os vasos que estão doentes já estão em vasodilatação máxima. Os vasos sadios vasodilatam ainda mais. Então, a gente tem um fluxo de roubo coronariano. Então, sai sangue da região doente para a região sadia. Então, eu pioro a isquemia. Então, eu induzi um esforço no meu paciente através de medicação. Quando eu faço um ecocardiograma, eu posso fazer isso também, mas posso fazer com dobutamina. Dobutamina é um inotrópico positivo, taquicardizante. Então, aumentei a frequência cardíaca. Então, estou levando meu paciente a um esforço físico. Então, posso induzir também desbalanço oferta e demanda para o meu perfil de paciente. E a ressonância, eu faço a mesma coisa, medicação, e observo se vai ter esse desbalanço de oferta e demanda através de dipyridamol ou adenosina. Tá? Como é que funciona uma cintilografia miocárdica? Ele vai te oferecer imagens de estresse e de repouso de cada região do coração. Tá? Se no estresse do meu paciente aparecer algum déficit perfusional, eu vou comparar com repouso. Se já tinha aquela alteração, ou seja, é isquemia, é fibrose. Se não tinha aquela alteração, é uma alteração nova. Então, levou a um desbalanço, oferta e demanda, levou a uma isquemia naquela região. Observem aqui essa imagem aqui abaixo, tá? Então, aqui no repouso, o meu paciente tem essa alteração perfusional, tá? Isso aqui seria a parede inferior. Quando o paciente foi submetido a um estresse, observem que piorou. Essa região laranjinha aqui desapareceu aqui, tá? Então, essa região mais laranjinha aqui desapareceu aqui. Aqui, desapareceu aqui. Ou seja, foi um teste de esforço positivo através da cintilografia miocárdica.
tá? Não se preocupe em saber nuances de cintilografia miocárdica. O importante é saber reconhecer que tem alteração. Normalmente já vem com laudo para você fazer a sua conduta clínica com relação a este paciente. Então, lembrando que um teste positivo vai ser um defeito de perfusão no esforço, na cintilografia, ou uma alteração segmentar nova no eco. Então, veja, ele tem um ecocardiograma transtorácico em repouso que é normal. Coloquei lá ele sob estresse de dobutamina, aumentando a frequência cardíaca, aumentando a contratilidade. De repente, não mais que de repente, a parede inferior do meu paciente que estava contraindo bem começou a ficar mais hipocinética ou até acinética. Opa, eu gerei um desbalanço de oferta e demanda porque eu aumentei a frequência cardíaca, aumentei a contratilidade miocárdica e naquela região estou tendo uma região de acinesia ou hipocinesia, ou seja, é isquemia, pessoal. Eu induzindo desbalanço de oferta e demanda, não chega sangue naquela região, então o coração fica atordoado. Então isso é um teste com ecoestresse com dobutamina que foi positivo. Quais são as vantagens desse teste com relação a um teste ergométrico? Ele vai localizar a lesão, então se a alteração é na parede inferior, então provavelmente é coronária direita. Se a alteração é na parede anterior, a artéria principalmente aqui vai ser a descendente anterior, tá? Então isso também é uma vantagem com relação ao teste ergométrico. E eu posso também avaliar a viabilidade miocárdica. Se o defeito for reversível, é viável. Se o defeito for irreversível, então ele tem no estresse, também tem no repouso, aquele local do miocárdio ele não é não viável. As drogas mais utilizadas são dipiridamol e adenosina, que levam a vasodilatação, levando a um fluxo de roubo coronariano. Lembrar que eu não posso utilizar dipiridamol e adenosina em pneumopata, porque pode levar a um broncoespasmo. Então, para esse paciente, eu vou fazer dobutamina, tá? Outro teste não invasivo, agora é um teste anatômico. Os 3 que falei anteriormente, no caso os 4, que é a ressonância, a cintilografia, o eco e o teste ergométrico, são testes funcionais. Tá? Eu estou induzindo aumento da frequência cardíaca, estou induzindo desbalanço oferta e demanda. Quando eu falo em angiotomografia coronariana, é um exame estático, não tem a ver com esforço, é um exame anatômico. Tá? Eu vou preferir um exame anatômico naqueles pacientes que eu quero excluir a possibilidade de doença arterial coronariana crônica. Como é que é isso, Lucas? Ele vai ter uma alta sensibilidade para descartar essa condição. Dor torácica que não me convence muito, aquele paciente muito jovem, que tem uma dor anginosa não típica, 35 anos, tá? É do sexo masculino. Fiz uma angiotomografia, veio normal, aquela dor não é doença arterial coronária crônica. Veio positivo, isso me garante que aquela placa que ele tem lá de 50%, 40% está levando a dor? Não garante. Então, por isso que eu tenho que complementar com um teste funcional. Eu tenho que induzir o desbalanço de oferta e demanda. Entendeu, pessoal? Então, esse aqui eu vou preferir para os pacientes que eu estou duvidando do diagnóstico. Naqueles que eu fiz o diagnóstico clínico, tenho certeza que é pela minha anamnese e exame físico, não vale a pena fazer um angiotoma. Eu já sei que ele tem, tá? Então, não vai me acrescentar. Então, eu parto para um teste funcional. Limitações da angiotomo, frequência cardíaca muito elevada, porque os cortes são muito finos. Frequência cardíaca tem que estar em torno de 60 a 70 batimentos por minuto para ficar uma imagem boa. Intensa calcificação vascular e presença de stent dificultam a quantificação de placa aterosclerótica na região da angiotomografia. Então, observem aqui a descendente anterior desse paciente com a região de estreitamento. Então, ele tem uma placa, mas isso não me garante que essa placa está levando a sinais e sintomas de angina, porque é um teste basicamente anatômico. Ele não faz o teste durante o esforço. O que vai ser considerado alterações de alto risco no ecocardiograma com dobutamina, numa cintilografia miocárdica, até mesmo numa ressonância. Então, observe, fiz uma cintilografia, a fração de ejeção é menor que 35%, ou no eco, no esforço, ou a queda foi maior que 10 pontos de percentual de fração de ejeção, esse paciente tem uma doença grave, é considerado de alto risco. A fração menor que 35% no repouso, lembra, sinais e sintomas de C num paciente com angina é alto risco cardiovascular. Provavelmente esse paciente ele é multiarterial, acomete mais de uma artéria, mais de um leito coronariano. Esse VE dilatou no estresse. Opa, o VE era normal, de repente ele dilatou no estresse, também é doença grave. Se eu fiz o ecoestresse com dobutamina, fiz uma cintilografia, mais de 2 segmentos acometidos, ou seja, parede anterior e inferior, opa, tem lesão na DA, tem lesão na coronária direita, também é alto risco.
Fiz uma dobutamina para o meu paciente, a alteração foi logo com baixa dose, a frequência cardíaca muito baixa, ou seja, o limiar desse paciente é muito baixo para isquemia. Funciona como teste ergométrico que teve lá uma alteração no primeiro estágio de Bruce. Também é considerado de alto risco. Se eu preferir fazer um angiotomo no meu paciente e o score de cálcio for maior que 400, ou tiver lesões maior que 70% em vários vasos ou mais de 50% no tronco da coronária esquerda, também é considerado de alto risco. E quando eu falo que é alto risco, eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer para esses pacientes um cateterismo cardíaco, porque eu vou avaliar a anatomia coronariana do meu paciente e vou oferecer a melhor forma de tratamento para diminuir morbidade e mortalidade cardiovascular. Outras alterações de alto risco na cintilografia, uma isquemia maior ou igual a 10%, alteração perfusional maior que 10% no repouso, fração de ejeção menor que 35% no estresse, tá? Um score que a gente chama de Summary Stress Score, que muitas vezes o médico que lauda a cintilografia já te dá maior que 12. Isso quer dizer que tem muita alteração perfusional, também sugere alto risco, e captação pulmonar. Porque se captou contraste na região pulmonar, tá? Se captou aí o galho, que é utilizado para essa condição, ou o talho, esse paciente está tendo congestão pulmonar. Então, também sugere alteração de alto risco. No teste ergométrico, um supra-DST, obviamente, FVTV, infra-DST maior que 2 milímetros, um estágio muito baixo de dor torácica no estágio 1 de Bruce, entre outras alterações que falei para vocês anteriormente. Também isso vai colocar o paciente no cateterismo cardíaco. O cateterismo cardíaco é um exame invasivo, mas é o exame padrão ouro. Então, vou avaliar a anatomia coronariana diretamente. Então, vou injetar um contraste nesse paciente através de uma artéria radial ou artéria femoral, tá? E eu vou avaliar isso daqui. Vou avaliar placa aterosclerótica, oclusão, suboclusão. Por isso é considerado o padrão ouro. Por ser um exame invasivo, com riscos relacionados ao procedimento, deve ser feito em algumas condições. A primeira condição que eu falo para vocês, angina refratária ao tratamento. Ou seja, diagnostiquei, comecei a tratar meu paciente com a melhor forma que eu tenho para tratar ele. Continua com dor, não está aliviando, eu tenho que oferecer alguma coisa a mais para o meu paciente. Faço cateterismo cardíaco e avalio. Será que eu faço angioplastia ou cirurgia de revascularização miocárdica nesse paciente? Então, angina refratária ao tratamento, primeira indicação de cateterismo. Exame de imagem de alto risco, a gente bateu muito nessa tecla. Então, um paciente, por exemplo, 70 anos, hipertenso, diabético, a dor é típica. Fiz o diagnóstico, o nosso paciente já está com o diagnóstico de angina estável, fulano de tal. O seu diagnóstico é de angina estável, doença arterial coronariana crônica. Vou fazer um exame aqui no senhor, não para confirmar, mas estratificar o risco de evento cardiovascular que o senhor tem a longo prazo. Então, por exemplo, fiz um ecoestresse com dobutamina para o meu paciente, tá? Ele não podia usar dipridemol, adenosina, porque ele é pneumopata, por exemplo, e aí fiz um ecoestresse com dobutamina, então alterou duas paredes, alterou a parede anterior, a parede inferior. Poxa, é um exame de alto risco, então para esse paciente ele deve ter obstrução grave em pelo menos 2 leitos coronarianos. Então talvez eu tenha que fornecer um tratamento adicional, além apenas do tratamento medicamentoso, alguma coisa cirúrgica, ou uma angioplastia, ou uma cirurgia de revascularização miocárdica para diminuir morbidade e mortalidade cardiovascular. Então, exame de imagem de alto risco é igual a cateterismo para oferecer algo além do tratamento clínico para diminuir mortalidade e morbidade cardiovascular. Conceito importantíssimo, vocês devem saber para a sua prática clínica, tá? Se ele tem angina IC, lembra que IC com fração de ejeção menor que 35%, isso já sugere também alto risco, também vai para o cateterismo cardíaco. Morte súbita abortada, está lá o paciente no jogo de futebol, de repente, pum, apagou. FVTV, aí você chocou, reanimou, voltou. Opa, morte súbita abortada, sugere uma isquemia mais grave, uma lesão muito grave, também vai para o cateterismo cardíaco. Uma indicação menos conhecida, uma indicação que a gente ainda fica muito receoso em fazer, é naqueles pacientes que têm uma profissão de risco populacional. Por quê, pessoal? Nesses pacientes, se ele tiver algum evento isquêmico, um infarto, e é um paciente que é piloto de avião, é um piloto de caminhão que leva muita carga, é um piloto de ônibus, esse paciente pode levar um risco maior a uma população grande. Então, nesse paciente que tem angina, que é uma profissão de risco populacional, também vale a pena fazer um cateterismo cardíaco para já tratar ele com algum tipo de procedimento intervencionista, por cateterismo, com angioplastia ou até tratamento cirúrgico.
tá? Então aqui, as 5 indicações mais clássicas de doença arterial coronariana crônica para fazer cateterismo cardíaco. Então vamos aqui falar um pouquinho sobre o nosso fluxograma de avaliação do nosso paciente, tá? Chegou para você, seu fulaninho com dor torácica e angina. Eu vou classificar. É uma síndrome coronariana aguda? Sim. Então, diretriz de síndrome coronariana aguda, que é tema de nosso outro curso, tá? Não é uma coisa aguda, é uma coisa crônica, tá? Então eu vou perguntar para esse paciente: fulaninho, essa angina começou recentemente, tem menos de 2 meses, ou seja, é uma angina de início recente, está limitante, ela é um CCS já 3/4 de cara, está limitando qualquer atividade, vem aumentando progressivamente, ou seja, era um CCS no máximo 1, em 2, 3 meses está evoluindo para 3 e 4, então está rapidamente progressiva. Ou é um IC de provável etiologia isquêmica, ou seja, ele tem sinais e sintomas de IC e dor torácica anginosa. Se qualquer uma dessas perguntas eu disser sim, esse paciente vai para um CAT de cara. Então, coronariografia já é considerado também um paciente de alto risco, além daquelas condições que falei para vocês anteriormente. Se não, já fiz o diagnóstico, eu vou fazer uma avaliação funcional do meu paciente, tá? Essa avaliação funcional pode ser feita através de perfusão miocárdica, cintilografia miocárdica, preferencialmente associado a um teste ergométrico, porque além da avaliação funcional do meu paciente, eu posso localizar qual artéria epicárdica, principalmente, que está sendo acometida, tá? Então, fiz a avaliação funcional do meu paciente, o diagnóstico está confirmado e eu tive alguma alteração de alto risco, esse paciente vai para o cateterismo cardíaco, tá? Se o diagnóstico é duvidoso, eu posso lançar mão de um angiotomo de coronária para o meu paciente, tá? Lembra que a angiotomo é boa para afastar essa condição, tá? Então, tá na dúvida, angiotomo ou cineangiocoronariografia, que é o cateterismo cardíaco, se a angiotomo não for disponível, porque é o padrão ouro para esta avaliação. Confirmei o diagnóstico, não é alteração de alto risco, eu vou oferecer para o meu paciente tratamento clínico otimizado, que é o assunto da gente nos próximos slides. Controlei sintoma, fiz o teste ergométrico que tinha isquemia e agora não tem mais. Fiz um acintilo, tinha isquemia, agora não tem mais, tá? Então esse paciente está bem. Então eu vou manter o tratamento clínico otimizado. Se eu não controlei o sintoma do meu paciente, tá? Ele não melhorou o teste isquêmico ou até piorou, eu vou voltar lá para o cateterismo cardíaco para o meu paciente. Esse é o fluxograma do paciente com dor torácica anginosa, principalmente aquele que tem a suspeita de doença arterial coronariana crônica.